Olá, meus amigos de casa. Estamos aqui com mais um programa Você Pode Já. E é com muito prazer que trago aqui hoje esta nossa amiga Edine Dias Pimentel para falar sobre fonoterapia, ela que é fonoaudióloga. Seja bem-vinda, viu, Edine? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Então, eu vim hoje aqui falar um pouco da minha profissão, né? Falar um pouco do que eu faço e o que eu gosto mesmo de fazer também. A Edine trabalha com a voz, né, Edine? As pessoas às vezes não entendem bem o que faz um fonoaudiólogo, né? Pronto, Você poderia assim, dizer a pra área da gente? fonoaudiologia, ela é uma área muito abrangente, né? Geralmente a gente diz que ela é dividida em 5 áreas, que a gente trabalha muito com a parte de voz, que são todas aquelas pessoas que trabalham com a voz, né? Você, né, que trabalha dando palestras, professores, locutores, radialista, é uma área da fonoaudiologia, que são os cuidados com a voz. Certo. A fala, que são aquelas crianças que têm dificuldade, né, ou troca letras, ou gagueja, é uma área também da fonoaudiologia. Tem uns problemas de aprendizagem, né, criança com distúrbio de leitura escrita, também a fonoaudiologia atua nessa área. Distúrbio de leitura escrita, A questão também da audição, Certo. né, pessoas que perdem a audição desde o recém-nascido, do diagnóstico do recém-nascido até a fase idosa, a fonoaudiologia também atua. E também nas áreas de linguagem, que são aqueles pacientes que tiveram AVCs, né, tiveram algum trauma, AVC, demências, que de Certo. alguma forma acometeram a área da linguagem, que precisa, né, recuperar essa área que foi lesionada por alguma síndrome ou algum acidente vascular cerebral, e a fonoaudiologia também atua nessa área. Muito interessante, Edine, você falando aí agora, porque muita gente em casa e às vezes pensa que a fonoaudiologia, né, que o fono, chama-se assim, né, fono, é como odonto, então o fono ele trabalharia só com a voz e com a fala, e na verdade muito mais Não, amplo do que... Só assim, existem fonoaudiólogos que decidem ir para uma área, outro para outras áreas. Assim, no meu caso, sempre eu gostei de tudo, Sei. né? Então, sempre eu procurei conhecer um pouco de cada coisa, né? Para dizer assim, eu não faço isso. Não, eu sempre gostei de fazer tudo. Mas, assim, tendo a responsabilidade de aprender, e aprender bem, Sei. né? Para estar tratando a população da melhor forma possível. Alguma área você atua mais na fonoaudiologia ou... Eu posso dizer que hoje eu atuo mais na parte da clínica de diagnóstico audiológico, né, que eu atendo na clínica Dr. José Nilson, na parte de exame. E também eu tenho um projeto em parceria com o Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que a gente tem sobre cuidando da saúde do mestre. Então, a gente fez um projeto que é a valorização do magistério. A gente dá palestra para esses professores quanto aos cuidados com a voz. Só um instantinho, Aline. Isso é bom a gente... É Sereste, né? Centro De Referência em Saúde do Trabalhador. Certo. Isso aí vocês cuidam da voz do professor, é isso? Isso. Foi assim, em 2003, quando eu vim para Sobral, que eu sou de Sobral, né? Mas eu me formei em Fortaleza e vim para fazer a residência em saúde da família. Eu fiz um trabalho que era a prevalência de disfonia, que disfonia é rouquidão, nos professores do município de Sobral. E nessa época, 86% apresentaram quadros de rouquidão. 86%? 86%. É muito alto, né? Depois desse trabalho, a gente conseguiu, na época o secretário de saúde era o doutor Arnaldo, ele viu minha pesquisa e se interessou, né? Resolveu comprar um laringoscópio para o município, porque até então os professores eles não tinham acesso ao exame de laringoscopia. E para eles pagarem também ficava um pouco caro, porque um exame desse hoje custa em torno de 200, 250. É aquela laringoscopia flexível, É né? aquele exame que é feito, né? Então, foi comprado esse laringoscópio e a gente, depois nos dados dessa pesquisa, a gente resolveu fazer um programa de atenção ao professor, que nessa gestão agora foi aprovado, que faz parte, né, da parte de valorização do magistério. Então, esses professores do infantil, bebê, até o 6º ano, todo mês eles têm formação na área de fono. É tipo uma palestra? São módulos. A gente faz desde a parte de anatomia e fisiologia vocal até a parte de aquecimento e desaquecimento vocal. Isso, né, tem também oficinas de respiração. Sim. É bem abrangente. Então, eles saem sabendo desde a anatomia e fisiologia até os cuidados que eles necessitam estar realizando diariamente. Isso só rede pública de ensino? Por enquanto, sim. A gente pensa, né, em ampliar
para as redes particulares. Até porque, e também para o Estado, a nível estadual. Certo. A gente já entregou até o projeto, a gente está esperando um contato para ver se ele vai ser aprovado. Mas, assim, a nível de Sobral, como somos 6 fonoaudiólogos que a gente atua, né, nessas capacitações, Certo. a gente tem que, primeiro, se fortalecer mais para poder abrir mais. Expandir, né? Expandir. Mas o professor, hoje em dia, da escola pública, ele automaticamente vai ser levado a esse centro ou ele precisa sentir alguma coisa para ir? Não, assim, eles tinham a formação, né? Eles têm formação em trabalho, eles têm formação em música, eles têm formação em contação de história, em matemática. Dentro dessa proposta, foi inserido o Cuidando no Mestre, Certo. que são formações na parte de voz mesmo, do professor, né? Então, todos que estão lá, uns têm problema de voz, outros não têm, né? Então, mas qual é a intenção? É justamente sensibilizar, é evitar que esse professor vá adoecer. Porque, assim, se ele adoecer, a prefeitura ela vai ter que colocar, a rede municipal ela vai ter que colocar outro professor e ele vai adoecer de novo, porque ele não sabe os cuidados que eles necessitam estar realizando. Uma coisa crônica, né? É uma coisa crônica. Então, é muito grande o índice de afastamento de professores com problema de voz. Então, a gente faz essas capacitações já para evitar esses afastamentos, né? Sei. Mas a gente ainda não tem esse dado. O dado depois que começou, né? Eu estou terminando agora, concluindo essa pesquisa de analisar o projeto. Sim. A gente está concluindo para ver, né, quais são Quais os são anseios e como a gente pode melhorar. Hoje, o professor de criança, aquele do infantil, não é isso? Uhum. Ele ainda grita muito. A gente via muito, a gente tem imagem daquela professora de antigamente, gritando com crianças barulhentas. Será que eles estão conseguindo resolver mais isso? Procurar gritar menos? É assim, a nossa proposta é sensibilizar. Né? Então, a gente passa muito vídeo, trabalha muito a questão dos hábitos mesmo, porque assim, a questão da voz, Dayane, a gente às vezes acha que a voz, ela vai impedir que aquela pessoa só se comunique, né? Que evita com que ela vai perder a voz, ela vai ficar privada só da parte da comunicação, mas a gente vê que isso não é verdade. Né? Quando a gente começa a trabalhar com pacientes que têm problema de voz, a gente vê que todo o emocional ele fica né, abalado. Então, como você disse, essas professoras, elas gritam. Esse gritam, ela não grita só em sala de aula. Grita né? em casa também. Começa a gritar em casa e aquilo ali começa a gerar conflitos. Né? Então, a gente parte do princípio da gente trabalhar não só a questão da voz, mas o contexto. Muito interessante isso aí. Você viu? como professor, mas você não visto só com a parte vocal. Você é visto como um todo, seu lado emocional, o que é que está acontecendo, por que você está agindo desse jeito. Né? Porque, na maioria das vezes, isso vai gerando mil em conflitos. Um problema só, ele vai trazer vários outros problemas. Interessantíssimo isso que você está falando, porque assim, às vezes a pessoa diz que grita porque os meninos fazem barulho, às vezes a pessoa é ansiosa também, né? A Com pessoa certeza, estressada, ela também já está com hábito de gritar, né? de falar alto, né? Porque ela desconhecia os cuidados. Então, depois que ela começa a fazer parte das formações, ela percebe que existem outras formas de silenciar a sala. Batendo palma, utilizando um apito, né? Porque se ela grita, eles gritam mais alto. E ali vai gerar um conflito em sala de aula. Então, vai ficar uma confusão. Ela vai adoecer e não vai conseguir passar o conteúdo que ela, né, propôs para aquele dia. Então, assim, a gente tenta sensibilizar dessa forma. Que para ela dar aula, para ela conseguir o que ela deseja com os alunos, ela tem que ter a parte emocional, tudo tem que estar bem. E outras técnicas, né, também? Outras técnicas também. Eu vejo muito nas palestras da gente, Adine, quando a gente vê um focozinho de barulho, funciona muito mais você reduzir a voz, se aproximar daquele focozinho de conversa, botar a mão no ombro de quem está conversando, olha no olho. Com certeza. As pessoas já param mais um pouquinho em vez de estar, ei, minha gente! Gritando. Com certeza. E isso, assim, a gente vê que isso tem dado resultado, né? Porque não adianta estar gritando, porque aquele grito, ele só vai trazer mais desconforto ainda, né? Então, devido a isso, foi pensado nessa proposta. A gente está vendo que os resultados, eles estão sendo positivos, né? Assim, eles estão procurando menos. A demanda está a demanda está diminuindo. Que bom. Então, isso, não só para o município, mas para toda a rede que trabalha com ensino, ele acaba ganhando, ele tem um professor cuidado. Olha, A gente tem que ter esse olhar de cuidador. Né? Geralmente, a gente, médico, é que cuida,
Mas a gente também, como médico, como profissional da saúde, a gente necessita ser cuidado do mesmo jeito como professor. Interessante como nós somos geralmente os mais abandonados, né? Isso. Nós não cuidamos do que nós cuidamos nos outros, né? Com Isso certeza. vai com o dentista, com o fonoaudiólogo, vai com todos os profissionais. É verdade. Agora, Dini, você trabalha também na saúde da família, não é isso? Trabalho. Eu queria que você explicasse o que é que o fonoaudiólogo da saúde da família, qual é o seu papel lá na rede pública da saúde da família? É assim, Dayane. Minha experiência na saúde da família foi em 2003, né? Quando eu cheguei aqui. Eu vim para fazer a residência em saúde da família. E até então, quando a gente sai da faculdade, a gente é muito clínico. Né? A gente tem aquele olhar de consultório. Ele vem com a patologia, eu trato, ele vai para a casa dele. É doença, né? É, aquela doença, e a gente fica focado naquilo. E na fonoaudiologia, como é uma profissão muito nova, né? Ela foi reconhecida no dia 9 de dezembro de 1981, então tudo aconteceu muito novo. Né? Quando eu cheguei eu fui a primeira residente em fonoaudiologia. Daqui de Sobral. Região Norte, digamos assim? E do Brasil. Foi a primeira residência que teve, né? Não, mas você vai contar isso pra gente já. Porque o pessoal está aqui me pedindo para dar um intervalo e esse assunto é extremamente importante. Você vai contar essa história da residência em fonoaudiologia e contar também a história do seu trabalho na rede pública daqui da região, tá bom? Tá. Fique aí, não saia, porque nós vamos falar de voz, vamos falar de como você cuidar da sua voz, como você trabalhar na rede de fonoaudiologia. Não saia daí, não perca que nosso programa Você Pode Já, volta já já. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Olá, meus amigos, estamos de volta com o programa Você Pode Já, com a nossa amiga fonoaudióloga Edine Dias Pimentel. Edine, você estava falando sobre a questão do seu trabalho na saúde da família aqui na região de Sobral. Pronto, assim, eu cheguei em Sobral, né? Eu sou de Sobral, mas eu me formei em Fortaleza. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar na residência de saúde da família. E para mim era algo muito novo, porque como eu falei, assim, a gente estava muito acostumado com a prática da clínica. Né? Aquela história da doença, você tratar a doença. Então, quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo. Eu não tinha nada pronto para estar atuando em saúde da família e fonoaudiologia. Né? Eu tinha minhas lembranças de quê? De ter um aparelho, realizar exame e dar o resultado. Mas no caso da saúde da família era totalmente diferente. Eu tinha que fazer todo um trabalho de territorialização do posto que eu estava inserida para conhecer, né, os anseios daquela população quanto à minha profissão e ali começar a atuar. Não atendendo, mas orientando, né, e trabalhando de uma forma de ter o olhar cuidador com aquele paciente. Né? Não só num momento único, mas no momento que eu poderia ter um olhar tanto para ele como para a família, né, que tivesse, de alguma forma, tirando aquele bem-estar daquele paciente. Então, assim, na minha época, a proposta da residência era outra totalmente diferente do que acontece hoje. Hoje existem preceptores, que eu até faço parte, né, da preceptoria de fonoaudiologia. Você deixou de ser residente na Deixei época? de ser residente, hoje eu sou preceptora da categoria de fono.
Então, não tinha nada pronto, Dayane. Assim, tudo era de acordo com o que a gente ia vendo a necessidade e ia trabalhando em cima daquilo. Então, você participou do alicerce dessa Assim, estrutura? não da formação, né, da construção das residências, não. Na época que eu vim, foi a primeira vez que teve fonoaudiologia numa residência. Eu até Olha lembro aí, que eu fui chamada na Unifor, né, para dar um depoimento, né, sobre essa atuação da fono na atenção básica. E depois desse momento, as portas se abriram. Hoje, a maioria das residências tem uma equipe multiprofissional. Então, o fonoaudiólogo ele já está inserido como um profissional... Como médico, dentista? Como médico, dentista, como terapeuta ocupacional, psicologia, nutrição. Então, assim, a gente, até hoje, a gente busca fortalecer esses laços da fonoaudiologia na atenção básica. Assim, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa desafiadora, que a cada momento a gente mostra a nossa importância na atenção básica. Eu acho que as pessoas, Edine, muitas vezes só imaginam, só cai a ficha do quão é importante o fonoterapeuta, o fonoaudiólogo, quando sofre um problema de voz. Isso. Né? A gente vê hoje, né, assim, a campanha da voz que a gente vai estar na próxima semana, recentemente você viu o caso do presidente Lula. Pois é. Né, teve um câncer, né, de CA de laringe, e ele fala da importância do tratamento da fonoaudiologia. Então, a gente vê a necessidade do profissional quando você realmente diz, quando você necessita, né, de passar por aquele atendimento. E a gente mostra como é importante esse trabalho de conscientização da campanha da voz, porque são muitas as pessoas que sentem, né, sintomas de rouquidão, que fumam, que bebem, que não procuram atendimento. Quando a gente vai ver, já está num estágio tão avançado que precisa ser retirado uma laringe, né, a base da língua, e necessita de se acompanhar esse paciente, né? Então, assim, essa campanha, o foco principal é justamente esse, diagnosticar o mais cedo possível os cânceres de laringe, e estar referenciando aquele paciente para o atendimento necessário. Ótimo. Então, rouquidão seria um sintoma muito por frequente. mais de 7 dias, você tem que procurar um especialista. Estão ouvindo em casa, né? Rouquidão... Por mais de 7 dias, procurar um especialista e não ficar tomando remédio muitas vezes. Principalmente aquelas pessoas que fumam e bebem. Porque o câncer de laringe, né, comprovado cientificamente que 99% são de pessoas que utilizam né, o cigarro e o álcool. E geralmente está um junto com o outro, né? Um junto com o outro. Bebida com cigarro, né? Com certeza. E assim, a gente tranquiliza os profissionais da voz porque assim, eles podem aparecer esses quadros de rouquidão. Mas é muito difícil essas pessoas que não fumam e não bebem ter um câncer de laringe. Isso a gente não pode dizer que eles não vão ter, né? Porque a gente também não sabe o fator hereditário, mas assim, é muito difícil. Né? Então, a rouquidão dos profissionais da voz é justamente pela essa falta de técnica, de como utilizar a voz. Edine, existe rouquidão hereditária? A pessoa que o pai é rouco, a mãe é rouca? A gente escuta muitas pessoas falarem isso, mas não. Talvez seja a forma errada de falar que ele aprende com o pai, com a mãe? Não, porque assim, a rouquidão, ela é um problema a nível de corda vocal. Então, assim, se ele está rouco, tem que investigar. Pode ser um processo alérgico? Pode. Pode ser uma fenda. Tem mulheres que já desde muito cedo, têm fendas, né? Fendas glóticas. Então, dá aquela qualidade vocal rouca, mas que não é normal. Agora, você já puxou um assunto que eu não posso deixar de perguntar. Todo mundo gosta de saber, que tem uma dúvida muito grande, o que é fenda e o que é nódulo, né? Nódulo. Pronto. Mas qual a diferença de um para o outro? Eu sei, mas eu queria que o pessoal de casa soubesse. Assim, as patologias principais que acometem principalmente os profissionais da voz são quais? Fenda. E o que é a fenda? Né? A nível de laringe, se você visualizar, né, como é a corda vocal, é como se você estivesse olhando de cima, certo? Você vai ver um orifício e uma musculatura como se fossem esses meus 2 dedos juntos, certo? Quando a gente fala, a corda vocal ela vibra e faz o movimento de uma onda, certo? Sei. A fenda o que é? Ela fica um espaço. Ela não bate uma ela não consegue fazer o fechamento, certo? Ela deixa um espaço. E aquele espaço vai ocasionar aqui sintomas. Cansaço respiratório, rouquidão. Por quê? Porque ela vai fazer mais esforço para emitir o som. Então, essa fenda, ela pode ser tratada, né? E o tratamento da fenda é com terapia. Certo? É uma patologia vocal que acomete também os profissionais da voz, como também pode acometer sem ser profissionais da voz. Certo? Mas dá muito em professor, ou não? Dá mais o nódulo.
que eles falam nódulo, que é né? dá mais em professor, que eles falam que é o calo, Sei. né? O calo de corda vocal, que a gente conhece como nódulo, que é o quê? É como se fosse 2 orifícios, geralmente ele é bilateral, como se fosse 2 bolinhas que ficam na musculatura da corda vocal, geralmente ou na parte superior, ou mais na parte lateral, na parte posterior. Sei. E o nódulo também, a maioria das indicações é o tratamento fonoterápico. Sei. Quando não se tem sucesso é que a gente faz a opção por a cirurgia. Porque, às vezes, né, alguns pacientes acham que é um pouco cansativo ficar no tratamento fonoaudiológico por mais de 2, 3 meses e acaba querendo fazer a cirurgia. Mas eu aconselho muito que é muito melhor um tratamento, né, fonoterápico do que uma cirurgia de corda vocal. Eu vou assinar embaixo. Ela é a profissional, mas eu fui o paciente. A Edine já me viu uma vez, há muito tempo atrás, com nódulo, não foi, Edine? Com nódulo. Nódulo nas minhas cordas vocais. E ela me tratou e disse, olha, Dayan, exercício diário, todo dia. Mas eu, como paciente teimoso, não fazia, porque tem que ter disciplina, né, Edine? Disciplina. Terminei num centro cirúrgico. Estou bem hoje, mas agora eu faço fonoterapia em casa, mas deveria voltar também ao todo dia. Mas é importantíssimo, porque você evita a sala porque, de cirurgia. assim, todas as pessoas que trabalham utilizando a voz têm que se conscientizar. Né? Você vê que todos os cantores, eles têm um fonoaudiólogo. Né? Eles fazem trabalho de aquecimento e desaquecimento vocal. Porque na corda vocal ela é uma musculatura, ela tem que ser aquecida. Se ela não for aquecida, antes de sua utilização, ela vai pifar. Como ela músculo, não né? aguenta, é um músculo. É a mesma forma quando você vai fazer uma academia, quando você vai fazer, né, ginástica, você tem que alongar a musculatura, porque se você não alongar, ela não aguenta. E do mesmo jeito a corda vocal. Tem professor que fica manhã e tarde em sala de aula e não faz nenhum exercício de aquecimento e desaquecimento vocal. É não valorizar o que você tem de tão importante que é a sua voz. E eles só começam a perceber, né, que tem que procurar atendimento quando eles perdem realmente a voz. Fica 2, 3 dias e chegam naquela ansiedade que eu, como profissional, eu não sei dizer qual dia que a voz vai voltar. Né? A gente tem, assim, pode voltar amanhã, como você pode passar mais um dia sem conseguir, né, emitir nenhum som. E isso é muito desesperador. Assim, para a pessoa que necessita da sua voz para trabalhar, para se comunicar, quando chega nesse ponto, né, aí entra toda também a parte emocional que dificulta mais ainda, né, aquela voz restabelecer o normal. Aquele medo, né, de não poder mais falar, de não estar perdendo certeza. dinheiro, ou perdendo espaço no mercado de trabalho. Com certeza. E assim, eu digo muito que se você sente os primeiros sintomas, o inicial, uma simples rouquidão de 2, 3 dias, procure logo atendimento. Porque assim, você não procura, aquilo ali vai protelando, né? Você está com a fenda, mas você pode adquirir um nódulo. Não é que a fenda vai virar um nódulo, mas de tanto esforço, o nódulo ele começa a estar presente. Você pode ter fenda e nódulo. Pode ter pior, né? Geralmente acontece. Quando você tem um nódulo, devido à presença daquele nódulo, ele não consegue fazer o fechamento. Geralmente vem as duas patologias juntas. Né? Então, assim, o mais rápido, né, o sucesso da terapia, com certeza vai vir mais rápido também. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos já com o programa Você Pode Já, falando sobre voz, sobre o Dia Nacional da Voz, né? E nós estamos aqui com a fonoterapeuta Edine Dias Pimentel, que vai esclarecer mais dúvidas para você aqui no programa Você Pode Já. Não sai daí, voltamos já. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe.
Você Pode Já. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você Pode Já. Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta, meus amigos, com o nosso último bloco do programa Você Pode Já. E hoje aqui com a fonoterapeuta Edine Dias Pimentel, que vai tirar dúvidas aqui da gente, já está tirando. E agora, nosso último bloco, fica ligadinho aí que é muito importante. Por exemplo, Edine, que hábitos nós devemos adquirir, mudar, trocar, para poder conservar a nossa voz mais adequada possível? Dayan, assim, eu gosto de falar que tem vários hábitos que a gente tem que retirar como profissional da voz. Não é que ele faça mal à saúde, mas assim, quando você vai utilizar a sua voz, Sim. certo? No seu trabalho, você tem que evitar. O primeiro vilão é o café, Café. certo? Por quê? O café, ele tem a cafeína. Ele vai ressecar a corda vocal. Então, quando ele resseca, a gente vai ter que precisar fazer mais esforço para poder fazer a vibração, né, nas cordas vocais. Então, o café, e geralmente é o que é mais utilizado, né, nas escolas, nos locais de trabalho. Então, assim, o café a gente pede para mudar. Pelo que, por exemplo? Chá? Sucos da estação, né, principalmente os sucos cítricos, laranja. Isso quando a pessoa não tem problema gástrico, né, porque aí vai potencializar mais ainda a gastrite e vai trazer aquele processo de queimação e vai irritar a corda vocal. Refluxo, né? É, o refluxo. Então, assim, o café, chocolate também, o preto, porque também tem muita cafeína. O preto é o pior. O preto é o pior, certo? Bebida gelada, você fazer, né, a bebida quente com a bebida fria. Às vezes você toma um café e vai beber água, né? E logo depois entra em sala de aula ou vai utilizar a sua voz como instrumento de trabalho. A gente também, esse choque térmico a gente também não orienta. O fumo, né, que a gente nem precisa falar que ele é ruim não só para a voz, mas para toda a saúde da gente. O álcool, né, às vezes a pessoa passa o final de semana bebendo, aí na segunda vai ter que dar aula. Né? Então, aquilo ali vai prejudicar mais ainda a corda vocal. O álcool, né, ele também tem o poder de anestesiar. Você, quando toma aquela cervejinha, você fica mais animado, conversa mais. Fala alto, né? Fala alto e acaba tendo um quadro de rouquidão. Certo? Então, o álcool também a gente pede para as pessoas não utilizarem. Outra coisa, sorvetes. Né? Tem gente que gosta muito de tomar gelado, chupar gelo. Chupar gelo. A pessoa gosta, mas eu não consigo, mas você tem que evitar. Né? Picolé, sorvete, tudo gelado que vai trazer aquela sensação de anestesiar a corda vocal, a gente evita. Outra coisa que é muito comum, né, que os profissionais da voz utilizam, eu tô rouca, eu vou chupar aqui uma pastilha. Pronto, eu ia perguntar sobre isso a você, Então, a pastilha, não é que a pastilha faça mal à saúde, mas ela vai mascarar o seu problema. Você fica um tempo com aquela sensação de conforto, mas no outro dia você amanhece pior. Então, a pastilha, gengibre, todos esses hábitos, né, que as pessoas costumam fazer para melhorar a voz, né, ela não existe. Você está mascarando, né? Você está mascarando um problema. O que é para se fazer? É procurar um atendimento, né? O primeiro profissional que você deve procurar é o otorrino, né? Porque é ele que realiza o diagnóstico, é ele que faz o exame de laringoscopia, que vai ver se aquele profissional ele tem algum problema de voz. E depois, dependendo do resultado, ele encaminha ou para a fonoterapia ou para a cirurgia. Agora, no nosso caso, assim, é muito difícil, às vezes, o otorrino, né, Dini? Ou não? A nível, você falando, a nível de SUS, a gente hoje tem, né, no centro de reabilitação, que lá é que está o laringoscópio, que lá é que eles fazem esse trabalho
né, de atender uma vez na semana esses professores que a gente encaminha. E hoje também a gente tem na policlínica. Não é uma Assim, coisa que tem que ir com tanta urgência, né? É. Pode esperar uma semana, às vezes. Se aquilo ali não estiver lhe incomodando, porque às vezes tem a sensação de ardor, eles dizem muito sensação de bolo na garganta, Aí é urgente, sensação né? de entalo, às vezes você não consegue mais se comunicar, às vezes vem uma crise alérgica junto, então tem que intervir com medicação. Então, às vezes, dependendo do quadro, tem que ser o mais Tem que ser rápido urgente. possível. Então, o primeiro profissional tem que ser o otorrino, né? E ele, depois de diagnosticar, ele encaminha para o melhor atendimento. Né, que ele acha. Nós estamos aqui na região agora, no Brasil, estamos chegando no Dia Nacional da Voz. Isso, dia 16 de abril, a gente comemora o Dia Nacional da Voz. Né? E esse dia, como eu falei para você, é justamente para detectar os cânceres de laringe, certo? Mas aqui em Sobral, a gente está com parceria com o Sereste de fazer uma campanha junto com a campanha do Conselho, que é o quê? Fazer uma campanha voltada para os profissionais que utilizam a voz. Então, a gente vai ter praticamente cobertura tanto do diagnóstico, né, de estar identificando esses pacientes que têm essas queixas vocais relacionadas ao álcool, fumo, que pode ser um câncer, como também daqueles profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Sim. E essa campanha, Dayan, esse ano, ela vai abranger toda a Zona Norte. Então, assim, todo o município, ele vai receber, né, toda fono de cada município vai receber uma capacitação para estar trabalhando, né, lá no seu município as questões dos cuidados com a voz. Sim. Certo? Então, é muito importante que esses profissionais eles conheçam, né, os cuidados de tomar água, né, de tomar pelo menos 8 copos de água por dia, comer a maçã. Né? Por que a maçã? Maçã também, não é mito que maçã é bom para as Não, vocais. é comprovado devido à presença de pectina na maçã. Né? Ela tem ela age como ela limpa a corda vocal. Então, às vezes, você fica com uma sensação de uma secreção mais grossa, mais viscosa. E quando você come a maçã, essa sensação é como se limpasse, né, aquela área ali. E aquela voz sai mais clara. Né? Então, né? trabalhar também as atividades físicas, né? Porque você sabe que para a gente ter uma qualidade vocal boa, a gente precisa ter a capacidade respiratória boa, adequada. Né? Lembrar que os profissionais da voz, eles têm que respirar pelo abdômen. Pelo abdômen. Tirar a respiração da parte superior. E muitos deles desconhecem isso. Respiram muito por aqui, gera muita tensão nessa região do pescoço, levando a ter problemas vocais. Então, assim, os hábitos que eles têm que adquirirem no dia a dia é o quê? Tomar água, comer a maçã, praticar exercícios físicos e também, Dayan, fazer justamente o trabalho de aquecimento e desaquecimento vocal. O que você aconselharia em termos práticos, em termos de aquecimento? Dá para dizer? Assim, Pronto, dá. Porque, assim, um exercício assim que não é terapia, né? Sim. A gente não pode dar a receita de terapia pronta. Mas, assim, um aquecimento a gente utiliza para qualquer profissional da voz. São vibrações de língua, de vibrar a língua antes de utilizar. Fazer emissões do X e do S, ó. Certo? Alternando, né? Alternando. Vão anotando aí, viu, pessoal? Anotando. Porque quando você vai entrar, né, para estar utilizando sua voz, você está fazendo um aquecimento vocal. E esse aquecimento ele vai auxiliar como? Vai irrigar mais a corda vocal. Então, ela vai estar mais apta para ser usada. E quando você sai de sala de aula, você também tem que fazer esses exercícios. Para quê? Para desaquecer a corda vocal. Agora, procurar ficar um pouco mais em silêncio quando acabar, né, a rotina de trabalho. Meia hora, 40 minutos. Né, procurar, porque tem gente que, além de utilizar a voz como instrumento de trabalho, sai da escola, sai do trabalho, aí pega o telefone, aí fica no telefone. Aí já está, né? Usar menos, né? O celular. Usar menos, fazer mais repouso vocal. Um dos tratamentos que a gente pede é fazer repouso vocal, principalmente você que utiliza a voz como instrumento de trabalho. Pessoal, são dicas fantásticas, maravilhosas. Vocês têm que levar isso para casa com vocês. Eu já estou aqui copiando, faço algumas, mas outras não. Edine, agora alguém em casa pode pensar, como é que eu acho a doutora Edine? Como é que a gente acha para marcar uma consulta, uma terapia? Pronto, eu atendo, né, na clínica Dr. José Nilson, ali. A clínica do Dr. José Nilson, ele tem a doutora Ana, oftalmologista. Doutora Ana, doutor Márcio Fragoso, doutora Alana, né? E também atendo com
o doutor Cícero, ali na Autoneuro. Na Autoneuro, onde é a clínica do Dr. Alves? Isso não, né? Vizinho, acho que é Multimed lá. Ah, na Multimédia, onde tem os Pronto, ortopedistas, né? Porque na clínica do Dr. José Nilson, a gente faz mais a parte de diagnóstico Certo. de exames. E Certo. lá é mais a terapia mesmo. Se a Certo. pessoa tiver com algum problema, né, criança, adulto, que precisa de um fonoaudiólogo para tratar, aí Certo. é o trabalho na Multimed. Certo? Alguma mensagem final para o nosso amigo que está em casa? Alguma coisa que você queira deixar? Não, assim, eu estou muito feliz de fazer parte, né, desse momento e dizer que as pessoas têm que buscar mais se cuidar, né, procurar, né, os profissionais da saúde o mais rápido possível, né, não deixar avançar, porque quanto mais tarde, né, isso piora mais ainda qualquer tipo de, não De só alteração, né? de alterações fonoaudiológicas, mas todas as outras. Né? Então, assim, a gente ter mais um olhar de amor ao próximo, né? Procurar atender as pessoas como assim, alguém de sua família, alguém que você goste muito, porque a gente está aqui para cuidar, né? E para cuidar de uma forma diferenciada, né? De ter mais esse olhar para o próximo, de ter mais esse amor, porque às vezes, Daiane, é nem só a doença, ele quer só um olhar, um apoio, uma atenção, conversa, né? uma atenção. Né? E isso que eu vejo que às vezes falta. Assim, naquela pressa do dia a dia, às vezes, né, deixa de estar a olhar, deixa de tocar, né, deixa de sentir o outro, de né? sentir, porque às vezes ele vai lá só para falar, né? Ele não está nem doente, mas ele quer aquele apoio, né, aquela conversa. Então, Sim. é essa a mensagem que eu deixo, né, das pessoas ser mais humanas, né, procurar olhar o próximo com um olhar diferenciado. É ter a empatia e se colocar no lugar dos outros, né? Que isso é que faz a diferença do atendimento, tanto ele no SUS como ele no particular. Qualquer um. Né? Quando você acolhe bem, com certeza ele volta. Né? Muitíssimo obrigado e assim, foi um prazer muito grande para mim, por mim, precisaria de umas 3 horas aqui com você para você explicar o que eu queria lhe perguntar. Nós temos um momento musical aqui no final do programa e não vá reparar da minha voz que tiver alterado não, tá certo? Bom, pessoal, essa música é uma música antiga da cantora Marisa Monte. Se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor. Eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha, hoje eu tenho um outro bem. Se nos seus braços ela não se aninha, a dor é minha dor. É o meu lençol, é o que restou, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos seus braços ela não se aninha, a dor é minha dor. Você pode já.